Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, Desmar Andrade, mais uma vez, 2 dias seguidos, hein? Estamos juntos em mais uma Palavra Encarnada. Vamos clamar a presença do Espírito Santo sobre o dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem, também em Mateus. Nunca esqueçam, rezar com a Palavra de Deus. Esse contato ele é fundamental. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vosso coração? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vejam, esse evangelho ele é muito interessante. Muito interessante. Em primeiro lugar, um paralítico é apresentado a Jesus deitado numa maca, ou seja, ele não foi por si próprio, não foi pelas suas próprias forças. Em outro evangelho, esse relato é muito semelhante a outro evangelho, que fala que esse paralítico foi descido de um telhado por 4 pessoas. E Jesus diz assim, o evangelista, né, vendo a fé daqueles homens. De que homens? Dos 4, e também do paralítico, certamente. Mas o que eu quero dizer é que a gente também, pela nossa intercessão, pela nossa força, e quantas vezes nós esquecemos isso, infelizmente, até o nosso Ministério de Intercessão, que faz um grande esforço para rezar pela comunidade, muitas vezes as pessoas preferem outros aspectos de serviço que são mais vistos, né? Fica a dica, hashtag, né? Fica a dica, né? A força da nossa intercessão também pode alcançar graças aos outros. Esse é um ponto fundamental para nós meditarmos hoje. Nós, com a nossa intercessão é se colocar no meio, ou seja, entre Deus e a pessoa. Essas pessoas que carregaram esse paralítico foram intercessores, se colocaram entre Deus e aquela pessoa. Por isso que nós chamamos a Virgem Maria de nossa intercessora, porque ela se coloca entre Jesus Cristo e nós, para nos pedir, ou para pedir a Ele por nós, entende? Então esse é o primeiro ponto, a força da oração que nós temos perante Deus. Nunca esquecermos de rezar pela conversão daqueles mais queridos, pela cura daqueles nossos entes queridos. Esse é um ponto fundamental. E correlato a esse, a cura, Jesus ele começa perdoando os pecados daquele homem. Meus irmãos, vejam só. O que é mais importante perante Deus? A cura de uma doença ou o perdão dos pecados? Sem dúvida alguma, o perdão dos pecados. Mas o perdão dos pecados não é algo visível. Não é algo que prolongará a nossa vida aqui na Terra. Já a cura sim. Sendo que nós somos tão apegados a essa Terra, que infelizmente nós preferimos a cura das doenças. Vejam, quando uma pessoa está doente, sofrendo, ela reza pedindo a cura. Mas muitas vezes ela não procura o perdão de Deus, não se confessa, não se arrepende dos seus pecados. Vocês entendem? Parece que há, perdão da palavra, uma perversão na finalidade das coisas. Lá no fundo, quando nós fazemos isso, nós demonstramos que o nosso coração é profundamente mundano, porque somos apegados a essa terra. São Luís Maria Grignion de Montfort fala que como podemos rezar pedindo a Deus que Ele venha em seu reino, se nós ainda somos tão apegados a essa terra? Então, esse é um primeiro ponto que, vejam, é também um ponto do Evangelho. Quando eles escutam, aquelas pessoas escutam, os mestres da lei, precisamente, falam que Jesus está blasfemando, porque, de fato, só quem pode perdoar os pecados é Deus. Então, quando Jesus fala que teus pecados estão perdoados, ou ele é louco,
ou ele se faz Deus, se anuncia Deus. Se faz Deus não, porque ele sempre foi. Ele se anuncia Deus. E essa mensagem muitos não entendem. Não entendem que Jesus, além de homem, ele é Deus. Tanto que no final, vejam bem, vendo isso, a multidão, os mestres da lei não entenderam que Jesus era Deus. E no final do relato, apesar de todo mundo ficar maravilhado com o que aconteceu, diz assim: a multidão ficou com medo e glorificou a Deus, por ter dado tal poder aos homens. Então, ainda que eles entendessem que ali aconteceu uma grande graça, eles ainda veem Jesus como um homem, como se Deus tivesse dado a um homem esse poder. Vejam, Jesus, ele anuncia o perdão dos pecados, não porque ele é um representante de Deus, mas porque ele é o próprio Deus. E era isso que ele queria falar, e que não ficou claro para aquelas pessoas, o acolhimento de fé de que Jesus, ele é Deus. E sendo Deus, a principal intenção do coração dele, meus irmãos, é perdoar os nossos pecados e nos conduzir a uma vida santa. Jesus, não adianta nós sermos 100% saudáveis se a nossa alma está destinada para o inferno pelos nossos pecados. Perdão ser claro com isso, né? Mas é para realmente alertar o nosso coração de como nós somos apegados aos bens dessa terra. E às vezes apegados à nossa própria vida, muito mais aqui nessa terra do que na nossa vida espiritual. Então isso é muito importante, meus irmãos, o perdão dos pecados, né? O arrependimento de coração. Quantas vezes uma doença, que claro, às vezes até uma doença que maltrata, assim, uma doença cruel, foi sinal de santificação para muita gente, que era Lutia Badani, que soube usar do seu osteosarcoma, daquele câncer que ela recebeu, como o seu caminho do Calvário, e ali acolheu a vida eterna. Santa Giana Beretta Molla, Beata Chiara Corbello, mulheres que deram suas vidas em momentos cruciais por causa de uma doença, preferiram gerar a vida de seu filho. Homens e mulheres que souberam ofertar a sua vida e a sua doença como um caminho de Calvário para a santificação. Nós não. Nós muitas vezes já somos apegados aos nossos pequenos sofrimentos, já ficamos irritados, pecamos contra a murmuração, pecamos contra os outros que nos circundam porque somos ignorantes, porque estamos sentindo dores. Não. A glória de Deus também se manifesta, meus irmãos, no sofrimento bem acolhido. Claro, o bom cristão, ele não busca o sofrimento, ele não é um sádico, acho que essa é a palavra certa, né? Que sente prazer com a dor, não. O sofrimento bate à nossa porta. Os nossos próprios estados de vida nos fornecem os sofrimentos necessários, o sofrimento da fidelidade, por exemplo, dos casais, a abdicação que se tem que fazer de ter outras pessoas em sua vida, a mortificação de acordar cedo, trabalhar, cuidar dos filhos, contar o dinheiro, economizar, sentir a privação de que não consegue fazer tudo o que quer. Nós não buscamos sofrimento, mas acolhemos o que eles nos trazem, aqueles que Deus nos envia, e vemos ali um caminho de santificação para cada um de nós, meus irmãos. Mais do que isso, quando nós temos o nosso coração aberto ao sofrimento nosso e dos outros, nós também abrimos o nosso coração às dores do abandonado. Eu lembro muito claramente, no começo da comunidade de vida, que não tinha nem das casas de acolhimento, a Casa São Francisco ali, na Conselheira Estelito, e o Edwin conversava com os irmãos. Olha, meu irmão, nosso desejo para você, né? Ele fala assim bem grosso, né? Nosso desejo para você não é só que você fique recuperado das drogas, nós queremos a sua salvação, né? Ele batia, do que adianta, irmão, você ser um homem curado das drogas, mas um homem que rouba, um homem mentiroso, um homem que traz sua esposa, né? Imagina ser preso por 20 anos. É difícil, não é? Por 30 anos, por 60 anos, agora ficar preso a vida eterna inteira. Ele fala assim, eu não sei imitar o Hélio, se fosse o Evaldo aqui, ele com certeza ia ser bem melhor do que eu. Mas essa certeza da salvação das almas, meu irmão, é algo muito inerente ao carisma. Nós não estamos aqui para fazer um trabalho social qualquer. Nós estamos aqui para acolher o abandonado e transformar aquele caminho de dor e de sofrimento em um caminho de ressurreição. Jesus, olhando para aquele homem, perdoa os seus pecados. E como sinal do perdão dos pecados, vejam, ele traz a cura do seu corpo. Esse sinal certamente era muito mais para aqueles homens incrédulos, os mestres da lei e a multidão, que não conseguiam ver o coração daquele homem e não acolhiam a verdade de Jesus com fé, portanto não confiavam que ele tinha o poder de perdoar os pecados. Até a lógica de Jesus ela é inversa, porque assim, ó, a gente tem uma lógica mundana assim, quem pode mais também pode menos. Ou seja, um patrão ele pode fazer muita coisa
Mas ele também pode fazer o que os funcionários fazem. Jesus mostra uma lógica ao contrário, que é uma lógica sacramental, por assim dizer. Porque perdoar os pecados é muito mais do que curar. Mas Jesus cura, que é o mais simples, para ser um sinal sacramental, por assim dizer, um sinal visível daquilo que é invisível. Ele cura para revelar um algo mais. Então, na nossa vida, meus irmãos, também precisamos atender e acolher essa lógica de Jesus. Não uma lógica mundana de poder, né, de querer ser superior aos outros, mas de ser sinal da graça de Deus em meio aos nossos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São Camilo Leles, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.